8 horas, então, vamos começar? Eu acho que já tá tudo ok. Vocês estão, então, me ouvindo certinho, me vendo bem, né? Então, tá. Bom, gente, primeiro eu queria falar para vocês que é um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer ainda maior, porque eu sei que todo mundo que está aqui está interessado mesmo no assunto, diferente de quando a gente faz uma live no Instagram, que também é bem abrangente, mas aqui eu vejo que são pessoas que realmente estão interessadas saber mais profundamente como sofrer dignamente, como sofrer como cristão. E para mim, particularmente, esse é uma live, assim, um encontro muito importante, porque nos últimos meses, alguns aqui, creio que a maioria, se você não sabe, talvez você vai saber agora, não vou entrar muito em detalhes, mas muitos acompanharam aqui algumas situações que nós passamos nos últimos meses, e esse livro ele caiu como uma luva num momento muito difícil, muito delicado. O pior a gente já passou, né? Mas esse livro ele veio realmente para encaixar muita coisa na minha cabeça. E eu decidi fazer esse encontro mais aqui fechado com pessoas interessadas, para não só eu poderia só indicar o livro, mas realmente a gente conseguir aprofundar o assunto, né? Que é o que a gente vai fazer aqui. Então, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, de a gente poder compartilhar isso juntos. Como eu sempre falo, a gente, para sorrir, para uma notícia boa, a gente não precisa ser ensinado, né? Eu queria introduzir falando isso, porque é uma coisa muito importante de a gente entender que o sofrimento, a gente precisa saber sofrer principalmente como cristão, né? Tenho quase certeza, 99% de certeza que todos que estão aqui são cristãos, professam essa fé, se não são, de alguma forma se interessaram pelo tema de saber sofrer, mas como cristão a gente precisa disso. E no desenrolar dessa introdução, vocês vão entender um pouco do porquê que eu falo sobre aprender a sofrer. Porque lendo esse livro, a gente vê, eu não sei se vocês já conseguiram ler tudo, se tem gente aqui que talvez não leu tudo, ou leu só o primeiro capítulo, conseguiu perceber que o livro, ele trata nos 6 capítulos do passo a passo de como sofrer. O livro ele não vem para dizer que o que Deus vai fazer com o seu sofrimento. O livro vem para nos ensinar o que a gente vai fazer com o sofrimento e qual é a nossa forma de olhar para o sofrimento. Porque naturalmente nós já somos atraídos pelo que é bom. Nós somos inclinados por aquilo que nos faz sorrir. Então, se eu abrisse uma aula aqui no Zoom ou quisesse falar com vocês sobre como aprender a lidar com uma boa notícia, muito provavelmente, deixa eu só fechar aqui o áudio, muito provavelmente que ninguém se interessaria, porque se eu vier e falar aqui, ó, Mariana, você vai ganhar um carro, é claro que você vai reagir da melhor forma possível. Agora, e o sofrimento? Então, o livro, para quem leu tudo, entendeu qual é o passo a passo de pegar o sofrimento e transformar ele não em algo bom. É algo bom para a nossa vida, mas o sofrimento ele não deixa de ser sofrimento em nenhum momento. Ele é sofrimento. Na circunstância que for, ele é sofrimento. Mas a gente precisa aprender como lidar com isso. E antes da gente falar do primeiro capítulo, que é a terrível verdade, mais um pouco dessa introdução é, é que ela diz que o sofrimento, ele é subjetivo, não tem como a gente traduzir sofrimento, porque às vezes o que é sofrimento para você não é sofrimento para mim, e o que é sofrimento para mim talvez não seja para você. E isso faz com que a gente tenha ainda mais empatia com as pessoas, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está enfrentando, e às vezes ela vai te contar o que é sofrimento para ela, um momento difícil que ela está passando, e talvez para você aquilo é pouco, é pequeno, talvez você não encararia como sofrimento. Então, o primeiro alerta aqui importante é que a gente não pode querer traduzir o sofrimento do outro ou querer mensurar o sofrimento do outro. É imensurável. Não tem como a gente traduzir, não tem como eu
assim, mensurar o seu sofrimento e por isso eu devo compreensão para você, assim como você deve para mim. E isso em todos os sentidos da nossa vida, com todas as pessoas com as quais a gente lida. Porque às vezes a gente não consegue fazer isso com o marido, com as pessoas da nossa casa, com o filho, a gente não consegue. Às vezes eles falam alguma coisa pra gente, algum tipo de sofrimento, ou relatam alguma coisa que a gente vê como tão bobo, mas é bobo pra gente. Para ele, aquilo tem um sofrimento, tem um peso, e por isso a gente precisa ponderar, a gente precisa respeitar. Então, essa é a primeira coisa que é importante da gente falar. E eu queria só, não sei se ficou claro, para quem leu o livro, não sei se ficou claro para vocês, que, assim, a escritora a Elizabeth Elliot, ela já morreu, é, e o livro é um compilado de um CD, uma série de palestras que ela deu, que a escritora, então não foi a escritora, não foi a Elizabeth Elliot que escreveu o livro, não sei se ficou claro isso para vocês, mas a escritora que pegou o compilado de informações da palestra que ela deu, a Jennifer, e traduziu isso no livro e deixou para gente aqui ensinamentos preciosos. Então, se você está aqui acompanhando a gente aqui nesse bate-papo que a gente vai ter nessa reunião. E você não leu o livro, eu aconselho muito que você leia, porque você vai conseguir. A gente não vai parar parte por parte aqui, nem é o objetivo, a gente iria se estender muito. Eu peguei, selecionei aqui as partes principais, os fundamentos desse primeiro capítulo, e tem continuação, né? A gente não vai conseguir traduzir tudo aqui nessa primeira, por isso que a gente separou em 6 encontros, porque são 6 capítulos. Então, eu aconselho muito que você leia o livro se você ainda não leu, compre o livro, leia e venha para esse encontro tendo lido o livro, porque faz toda a diferença, certo? Para quem está chegando agora, para quem chegou depois que não ouviu o que eu disse, sobre a questão de a gente ter um momento, a gente, como eu coloquei lá no grupo, a gente vai ter um momento em que vocês vão poder ativar o microfone e falar. Aí embaixo tem um íconezinho aí no Zoom escrito reações. Aí você clica quando for o momento a gente falar, e você coloca aí para levantar a mão, se você quiser falar, se você quiser compartilhar aquilo que a gente vai conversar aqui, ou se você tiver alguma dúvida, tá? Só para a gente organizar, certo? Então, dada essa introdução, a gente vai falar sobre o capítulo 1, A Terrível Verdade. E o nome desse título, ele já traz muito, já desmistifica muito, já traz muito pra gente. Acho que tem alguém com áudio aberto. Já fechei. Do fato inegável que a gente precisa saber. Qualquer ser humano precisa saber, mas nós, como cristãos, precisamos saber ainda mais, que é o fato de que a vida é sofrimento. E eu posso dizer, lendo o livro e vendo as histórias que ela compartilha, e vocês também, no dia a dia, das centenas de pessoas que a gente convive, que a gente conversa, sofrimentos que deixam a gente boca aberta, né? Pessoas passando por situações que deixam a gente assim. Então, o fato é, o sofrimento existe. E até quando a gente recentemente foi para Rio Preto, para a questão do Mateu, do tratamento e tudo mais, quando eu ouvi do médico, ele dizendo que de 20% das crianças que nascem, de 100% das crianças que nascem, 20% têm problemas cardíacos, parece que deu para compreender ainda mais esse fato de que a vida é sofrimento. Porque não é só de sofrimento cardíaco que as crianças sofrem, sofrem de diversos problemas. Há muita coisa para dar errado no nosso corpo com relação à saúde e na nossa vida. Primeira coisa importante que eu tirei de lição do livro e gostaria que você também ponderasse isso é de que tem muita coisa que pode dar errado na nossa vida. Muita coisa mesmo. A partir dessa constatação, a gente vai aceitar essa terrível verdade com mais tranquilidade, certo? Porque são inúmeros os acidentes. Como sempre meu pai diz, a gente não sabe de onde vem o perigo. Então, eu tô aqui com um copo d'água do meu lado, esse copo d'água pode cair no meu pé, pode furar meu pé, pode um caco pode entrar, eu vou ter que ir para o hospital às pressas, posso ter que fazer uma cirurgia. Então, tem muita coisa que pode dar errado na nossa vida o tempo todo, a todo instante, com qualquer circunstância. Então a gente começa a perceber que os momentos que a gente tem de satisfação, de felicidade, de sorriso, é lucro. Se a gente partir desse princípio, a gente vai começar a ficar bem resolvido quanto a sofrimento.
Primeiro, tem muita coisa que pode dar errado, tanto na nossa saúde como no nosso dia a dia. E por isso a gente não vai mais se espantar tanto com o sofrimento, porque ele é normal. E aí também entra naquilo que eu estava falando no começo. Eu não vou conseguir, a gente nunca consegue mensurar a dor que uma pessoa passa, a não ser que a gente esteja passando uma dor semelhante, né? Como eu vivi, por exemplo, alguns dias na UTI com outras mães, eu pude sentir ali o que aquelas mães estavam sentindo e elas podiam sentir o que eu estava sentindo porque a gente estava numa mesma situação. Mas ainda assim é complicado porque o problema que eu estava passando com meu filho, de repente, era diferente do que o problema que a outra pessoa estava passando. E aí vem um ponto muito importante, que é o fato de, até a escritora fala, eu não vou, gente, mostrar aqui as páginas, mas vocês podem ir folheando o primeiro capítulo, porque, como eu disse, iria ficar muito extenso. Então, eu estou pegando aquilo que mais me chamou a atenção, e vocês vão poder fazer isso também, para poder falar e fazer esse panorama geral. Mas ela fala em um momento sobre da infância, quando eles acolheram missionários em situações complicadas. E ela cita alguns casos de pessoas que ficaram paraplégicas. E nesses casos que ela vai citando, ela fala que diante da dor dela, diante da dor daquelas pessoas, aliás, melhor dizendo, a dor dela ficava muito pequena. E é assim que a gente tem que conseguir olhar também para o sofrimento no modo geral. Tem sempre alguém sofrendo muito mais que a gente. Só que o fato de a gente olhar assim não é para ignorar o nosso sofrimento, não. É para a gente ver, porque às vezes a gente se sente muito especial até no nosso jeito de sofrer. A gente acha que é só a gente que passa por aquilo. Não é verdade? Muitas vezes a gente tem essa sensação de que é só a gente que está passando por aquilo. E não é. Nós não somos especiais, nem nas nossas alegrias e nem nos nossos sofrimentos. Nós não somos os únicos seres humanos a passar por aquilo. E se tratando do ser cristão, poxa, mais ainda, a gente olha para a Bíblia e a gente vê Jó, a gente vê os casos de homens que sofreram muito mais pelo Evangelho do que hoje a gente sofre. E isso deve servir para a gente, muito além de consolo, de força para a gente enfrentar os nossos sofrimentos. Então, ela pondera nas primeiras partes do livro situações de pessoas que ela conheceu e que sofreram e que estavam sofrendo por coisas que ela se envergonhou. Ela se envergonhou diante daquele sofrimento. Por quê? Porque diante daquele sofrimento, o dela não era nada. Então, isso precisa passar a ser para a gente um pouco de consolo e ter mais vergonha, muitas vezes, da forma como a gente leva o nosso sofrimento, porque ao ver uma pessoa passando por alguma coisa bem mais trágica e encarando de uma outra forma, a gente precisa pegar isso para não só se envergonhar, não é só esse o objetivo, mas mudar a nossa visão com relação ao sofrimento, que foi o que aconteceu quando ela relata no livro sobre o falecimento, né, a morte do marido, dos maridos, né? E quando ele foi morto pregando o evangelho, foi morto pelos índios pregando o evangelho, e aí nasce os inúmeros questionamentos. Mas a partir do momento que ela começou a ter o encontro com a palavra, que é isso que a gente vai falar aqui nessa segunda parte do capítulo, quando ela começou a ter o encontro com a palavra e começou a profundamente encontrar e dar sentido para aquele sofrimento, não é que parou de doer. Sofrimento é sofrimento, não vai parar de doer. Deixa eu só fechar o áudio aqui. Mas ela começou a tratar aquilo de uma forma diferente dentro dela. E esse é o objetivo dos nossos sofrimentos. Muitas vezes eles não vão ficar mais fáceis, mas é a gente que tem que ficar mais forte. E ao ficarmos mais fortes, a gente vai olhar para esse sofrimento de uma forma diferente. Que é isso o diferencial de nós cristãos. Por quê? Como um ateu, como uma pessoa que não crê em Deus, ou às vezes que crê em Deus, mas não pratica, ela encara o sofrimento. E como eu encaro, sendo cristã? Precisa ter essa diferença. Sofrer só por sofrer não é esse o objetivo do nosso Deus. E aí ela entra num ponto muito importante do livro. Eu tô olhando um pouco aqui para baixo, tá, gente? Porque eu coloquei algumas anotações aqui, senão não ia lembrar de tudo. Mas ela entra aqui num ponto importantíssimo do livro, um ponto que eu chamo de um ponto de inflexão, que é aquele ponto, sabe, que você cruza assim, que é o fato de aliar a bondade de Deus com o sofrimento.
E isso é muito difícil das pessoas compreenderem, muitas até que viraram ateias, justamente por causa desse paradoxo: Deus ser bom e haver sofrimento no mundo. Como explicar isso? Como é que a gente vai conseguir explicar isso? A própria autora fala: a gente nunca vai conseguir explicar o porquê propriamente dito do sofrimento, porque Deus é soberano, a gente não sabe. Só que a gente precisa encontrar paz. Na ausência de respostas, ela diz no livro, na ausência de respostas do porquê sofremos, eu preciso pelo menos encontrar paz. Eu preciso humilhar a minha racionalidade, humilhar a minha inteligência na soberania de Deus. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu, particularmente, da onde eu vim, da onde eu aprendi a fé, da onde eu comecei os meus primeiros passos, o sofrimento, ele era inaceitável. O sofrimento era encarado como algo que a gente não poderia aceitar em hipótese nenhuma. Por isso que é muito satisfatório e muito marcante para mim reunir vocês aqui para esse bate-papo, porque a gente conversar sobre saber como sofrer é uma vitória já, acreditem. Se você estava aqui e você veio, de repente, do mesmo ensino, ou então, lendo o livro, você se deparou com a terrível verdade, que é o primeiro capítulo, que é de, opa, o sofrimento existe, muitas vezes eu não vou conseguir mudar, mas eu vou precisar ser mudada, eu vou precisar encarar ele diferente, então talvez você já se espantou já de cara. E é isso. A terrível verdade do primeiro capítulo do livro, O Sofrimento Nunca é em Vão, é essa, de que o sofrimento existe e de que muitas vezes nós não seremos poupados dele. Aí começa a fé madura de um cristão. Por isso que primeiro, para eu conseguir saber como sofrer, eu preciso aceitar o sofrimento, certo? Vai adiantar alguma coisa eu não aceitar? Não, gente, não. Por experiência própria, eu digo para vocês, e por talvez vocês tenham inúmeras experiências de ter vivido isso também, ou de conversar com outras pessoas, de que quanto mais aquela pessoa resistia àquela dor, resistia àquele sofrimento, mais ela sofria. Sabe aquela coisa de aceita que dói menos? É uma frase extremamente popular, extremamente esdrúxula, mas ela é fato. Com as coisas que a gente não pode mudar, aceita que vai doer menos. E isso, além de doer menos, vai te transformar, vai me transformar. E é esse o ponto que eu quero chegar aqui da maturidade de fé, porque a Elizabeth Elliot, a palestrante, né, a escritora do livro, na verdade, a escritora não, desculpa. A escritora foi Jennifer, mas para quem ela pegou a ideia para escrever o livro, ela é uma cristã reformada com uma fé fundamentada, tem diversos outros livros, depois vocês procuram, são, assim, títulos maravilhosos, não li todos ainda, os outros, a gente pode até fazer outros encontros, mas ela tinha uma fé madura, e é a fé do cristão, ela precisa ser madura, justamente por isso. Por quê? Porque, gente, quando nós formos questionados sobre o sofrimento, a gente não precisa ter medo de responder. É verdade. É difícil compreender como Deus sendo bom. É difícil compreender esse paradoxo. E muitas vezes, até diante de um ateu que não acredita em Deus por essa razão, por ver o sofrimento no mundo e aí estar sendo pregado um Deus tão bom, a gente não precisa ter medo diante desses questionamentos, porque eles existem, eles são reais. Ela fala uma coisa aqui, eu queria que vocês lessem aí, quem tem o livro, abrisse na página 11. Deixa eu abrir aqui, que esse trecho aqui eu quero ler. Que diz o seguinte: sobre o sofrimento, é um mistério que nenhum de nós, de fato, tem a capacidade de perscrutar, ou seja, de entender. E eu estou certa de que é um mistério do qual todos indagamos a razão. E em um ou no outro momento. Aí ela diz assim, ó, presta muita atenção nisso. Se tentarmos conciliar o mistério do sofrimento com a ideia cristã de um Deus que sabemos nos amar, se pensarmos nisso por mais de 5 minutos, a noção de um Deus amoroso não pode ser deduzida da evidência que temos à nossa volta, muito menos da experiência humana. O que ela está querendo dizer com isso? Se a gente for deduzir Deus, traduzir o amor e a bondade de Deus, ao olharmos à nossa volta ou na experiência humana do dia a dia, a gente não vai conseguir encontrar esse Deus. Vocês concordam comigo? Na verdade, vocês concordam com o que ela está falando aqui? Faz muito sentido. Se a gente quiser traduzir Deus
A partir do que a gente olha ao redor, difícil encontrar esse Deus amoroso, não é? Difícil encontrar esse Deus amoroso porque todos os dias nós nos deparamos, por exemplo, com mendigos na rua pedindo dinheiro. Por que se Deus é tão amoroso, se Deus é tão bondoso, por que existem esses mendigos na rua? Esse tipo de questionamento chega a espantar, né? Porque a gente aprendeu a anular a nossa inteligência. Não, mas a gente precisa ponderar isso e a gente humilha a nossa inteligência na soberania de Deus, porque Deus tem um propósito e Ele é um pai de amor mesmo no sofrimento. A exemplo disso, que é uma das coisas que ela vai finalizando esse primeiro capítulo, é a cruz. A resposta para a gente compreender o sofrimento é a cruz. Por quê? Porque esse mesmo Deus bondoso, amoroso, qual foi a forma de ele manifestar o amor e a bondade desse Deus? Do caráter dele? Com o sacrifício do filho dele na cruz. E é claro que a gente precisa ponderar aqui também o fato do pecado, né? De como o pecado entrou no mundo. Depois que o pecado entrou no mundo, o sofrimento é certo. Mas todas as vezes em que você olhar para a sua vida e você ousar questionar a bondade de Deus, o amor de Deus por causa do seu sofrimento, lembre-se sempre da cruz, do que ele fez, oferecendo o seu filho em amor por nós. E a gente não consegue compreender, nós somos limitados. É como ela diz aqui, o objetivo do livro não é trazer explicação e eu falar, fulano, sabe por que que você sofre? Ah, porque você pecou. Não, não é isso. Não é isso. O sofrimento é muito mais profundo do que só dar a desculpa de que é porque você está em pecado, porque você não está lendo a Bíblia, porque você não está jejuando, porque. Não. E aí, isso ela vai desenrolar ao longo dos capítulos. Eu não vou me prolongar aqui nos capítulos, porque já já eu quero abrir para vocês falarem, para vocês compartilharem que vocês, o que mais chamou atenção para vocês também. Mas esse ponto aqui que eu quero que vocês entendam é que sim, sim, não é à toa que uma pessoa de repente se tornou ateu ao olhar o sofrimento e comparar com um Deus bom, com um Deus que é amoroso. E sabe por que eu falo isso? Porque, gente, como eu estou dizendo aqui, Deus nos chama com a nossa inteligência. A gente, para crianças, né, que às vezes perguntam, mãe, por que tal coisa? Ah, porque sim. Você está deduzindo, você está reduzindo a inteligência da criança, que às vezes ainda não está muito bem formada, a um porque sim. Nós não somos assim. Como cristãos, nós precisamos a olhar a coisa, por isso que eu digo, é saber sofrer direito. Ah, por que que eu tô passando por isso? Ah, porque assim, Deus certamente tem um propósito do porquê que o que tanto você quer não aconteceu, do porquê aquilo que você não queria que acontecesse aconteceu, do porquê que você ouviu o que você ouviu, que você não queria ter ouvido. Certamente. O nosso sofrimento não é aleatório e se alegre nisso. Mais pra frente, no próximo capítulo, a gente vai falar aqui sobre o que ela fala de Jó. E imagina se Jó não encarasse o sofrimento dele como vindo de Deus. Uai, e vem de quem? Imagina eu ter passado tudo isso que eu passei com o Mateu, se fosse aleatório, se fosse para eu falar, ah, foi o diabo. Não, tem que ter vindo da parte de Deus, sim, porque eu vou passar por isso dignamente. Eu vou conseguir dar sentido para o meu sofrimento a partir do momento que eu saber que ele vem de Deus, sim. Que em alguma coisa Deus quer com isso. Entende o que eu digo? Porque se for para a gente sofrer aleatoriamente, não é assim, não é assim. E aí vem uma outra parte aqui, muito importante, que é o fato de, como eu estava dizendo, né, a explicação da cruz, a cruz ela harmoniza essa suposta contradição do porquê do sofrimento que a gente passa e do sofrimento de Cristo. E também tem o paradoxo do Sermão da Montanha, né? O Evangelho resolve todas as questões, porque Jesus está lá falando que mais bem-aventurado é aquele que sofre, aquele que chora, aquele que padece, o pobre em espírito. O paradoxo é resolvido com a cruz. E é importante também, como ela fala,
mais para o final do capítulo, já estou acabando para vocês conseguirem também dar as impressões de vocês. É que a gente não vai conseguir compreender o sofrimento se a gente não analisar os dois mundos a qual nós vivemos. A gente só começa a entender profundamente o sofrimento quando a gente parte do princípio de que existe o reino desse mundo e o reino dos céus. Por quê? Porque tudo que a gente passa aqui, como o apóstolo Paulo falou e como ela cita no livro, não se compara à glória proposta pelo nosso Pai no céu. Eu sei que pode parecer triste a gente responder os sofrimentos da nossa vida só com a resposta do céu, mas eu te digo, ela é suficiente. Que ela seja suficiente para a sua vida também. Que ela seja suficiente para a minha vida também. Sabe por quê, gente? Porque nós nascemos com o quê? Com absolutamente nada. E nós morreremos com absolutamente nada. Nós nascemos sem nada e nós vamos morrer sem nada. Se a gente ainda fosse levar alguma coisa dessa vida lá para o céu, aí ok, a gente não aceitar o sofrimento, isso é um pouco difícil da gente dizer, ah, por quê? Mas quantos anos de vida nós vamos ter aqui ainda? 80? 90? 100? A gente nasceu sem nada e a gente vai morrer sem nada. Por isso que a nossa existência aqui é muito breve. E ao passar por essa existência, que a nossa vida louve ao Senhor. Como? De que forma? Amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a nós mesmos e sofrendo com dignidade. O resto, acredite no que eu vou te dizer, é lucro. Se você tem uma internet aí para acompanhar, se você tem um lar, se você tem aí tudo, olha ao seu redor que tudo que você tem nesse exato momento é lucro. Porque nessa existência a gente só precisa louvar a Deus. E a gente louva Ele, amando Ele sobre todas as coisas, amando o nosso próximo como a nós mesmos e sofrendo com dignidade, mostrando ao mundo quem é o nosso Deus. Gente, como é que vai se manifestar o poder de Deus? Se não nos sofrimentos e se não através da nossa vida. Quando a gente fala, Senhor, usa a nossa vida, usa o nosso, eu sou tua, eu tô aqui para cumprir o seu propósito e tudo mais, parece muito lindo, porque a gente acha que isso é só o fato de a gente falar, ah, Deus vai usar a minha boca para poder falar para outra pessoa. Não, às vezes Deus vai usar a sua vida e o seu sofrimento. Eu entendi isso perfeitamente com tudo que eu passei com o Mateus. Se a minha vida não é minha, a do Mateus não é minha, nem dele, a do Anderson não é dele, tô falando das pessoas da minha família, a gente vive para Cristo nessa pequena existência, o que eu tiver que aguentar, eu vou aguentar nesses mais 80 anos, talvez, de vida que eu vou ter, 70 anos. A existência é muito breve. E aí entra um outro ponto que ela termina dizendo que a gente só vai conseguir compreender isso se os nossos olhos estiverem na eternidade. E é por isso que se a gente não tiver uma fé madura, se a gente for acreditar em tudo o que uma fé imatura fala por aí, em igrejas onde é pregado um evangelho falso, um evangelho muito que não é evangelho, é por isso que é tão difícil de compreender isso. Porque eu vou dizer para a pessoa que ela tem que aceitar o sofrimento? Que vantagem isso tem? Eu não sei como que tem aí 37 malucos e malucas junto comigo, 38, para poder aprender como sofrer. A gente é maluco. Para o mundo a gente é maluco. Mas por quê? Porque a nossa vida não é aqui. Se a nossa vida não é aqui, ela é superior, a gente vai passar tudo o que tiver que passar aqui. E com um sorriso no rosto. Então, eu gostaria muito de ouvir vocês agora. É, de tudo, assim, é muito difícil dar vontade de vir aqui e ler o livro junto com vocês, né? Não sei se vocês tiveram, quem leu o livro teve essa percepção, porque é muito rico o livro, é maravilhoso. Mas eu reuni aqui o que eu vi de principal, porque eu vejo que esse é o pontapé para a gente começar a entender essa terrível verdade, que é o nome do primeiro capítulo. O sofrimento existe. Não aceitar o sofrimento não vai fazer mudar. Se engane você
de que o fato de você falar, eu não aceito isso, vai mudar. Não. Claro, claro que a gente vai orar. Claro que, gente, pelo amor de Deus, ninguém é sadomasoquista aqui de gostar de dor. Não tô falando isso. A gente vai chorar, a gente vai sofrer e muito. E não é porque a gente aprendeu a sofrer que a gente não vai sofrer. A gente só vai saber como sofrer. Vai dar sentido para o nosso sofrimento. E vai glorificar a Deus com o nosso sofrimento. Certo? Então, agora eu gostaria muito que quem quisesse falar alguma coisa, alguma dúvida e quisesse compartilhar, levantasse a mão. No íconezinho aí embaixo. Não abra um áudio, por favor, porque senão, como a gente está gravando, vai dar uma microfonia. Só clica no íconezinho aí da reação, você coloca. Eu quero muito ouvir vocês. Se vocês tiverem uma percepção diferente de alguma coisa que vocês leram, não ficam com vergonha, não, hein? Por favor. E aí você clica aí no íconezinho. Fernanda, peraí que eu já vou abrir o seu áudio aqui, só um minutinho. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa que eu gostaria de ponderar aqui com vocês. Isso é que eu falei, que é preciso a gente estar com o espírito muito bem alimentado para compreender o sofrimento, para compreender isso. E tem uma outra coisa, gente, que é importante que eu vejo muito isso na minha vida, eu trouxe isso muito para minha vida e gostaria de passar para vocês, que é o fato de todos os dias procurar se alimentar de algo que vai fazer você se instalar nessa realidade do sofrimento. Porque às vezes a gente sofre, passa ali a situação, se quebranta diante de Deus e tudo mais, e tá ali em comunhão, e aí de repente já passou aquele sofrimento, você já passou aquela etapa, e aí você esquece que você vai sofrer de novo em algum sentido. E aí você para de buscar a aprendizagem, para de alimentar o espírito. Então, a gente precisa estar todos os dias com essa consciência bem certa, bem instalada. E isso não vai fazer com que a gente, muito pelo contrário, a gente vai estar bem mais em paz com as tantas coisas difíceis que podem acontecer na nossa vida, né? Quando a gente entende que muita coisa pode dar errado. Então, pela manhã, nas minhas orações, eu entrego meu dia para Deus e já consciente e sem que isso me cause tristeza, eu peço a Ele que me fortaleça para as dificuldades daquele dia. Que a graça dele me baste para aquele dia. Que a graça dele me baste para aquele dia. Então, se teve algum dia sem intercorrências, como diz lá no hospital, quando a gente ia visitar o Mateus, a gente chegava lá e quando passava o boletim, olha, mãe, hoje não teve intercorrências e tudo mais, era aquele alívio, né? Então, para um dia sem intercorrências, muito bom, alívio. Agora, para os dias que tem intercorrências, a gente começou ele entregando e pedindo ajuda e pedindo forças para o Senhor e não se surpreendendo. Um outro detalhe aqui que eu esqueci de falar, eu não sei se eu falei no começo, ela fala no livro que a gente não consegue mensurar a dor do outro, né? E que o sofrimento que a gente passa não é inédito. Em algum lugar no mundo, alguém está sofrendo o que eu estou sofrendo, alguém sofreu o que eu sofri. Por isso que não pense que você é a única pessoa. Isso vai ajudar, inclusive, a gente conseguir ressignificar mais rápido. De repente, você entrou num quadro depressivo porque você está aí alimentando na sua cabeça. Por que que eu estou passando por isso? Por quê? Calma, não é só você. Fica tranquilo que não é só você. Não acho que você é exclusiva nesse sofrimento. Isso vai ajudar a gente a ressignificar todas as vezes que a gente achar por que eu. Aí me vem a situação, e ela fala, né? Tem uma frase dela no livro que diz que Deus se certificou de que ela sofresse a medida necessária para quando ela falar sobre sofrimento, ela estar vivendo também. E Deus se certificou de que eu, em uma certa medida, sofresse para conseguir estar aqui falando com vocês de sofrimento de uma forma totalmente cristã, totalmente madura. Ele se certificou que, em certa medida, eu conseguisse falar isso com propriedade. Então, quando o médico falou, que a gente foi para Rio Preto agora, né, para ver a questão do problema do coração, do Mateu e tudo mais, quando o médico falou, olha, já operei 7.000 crianças e o Mateu é o primeiro caso. Você sabe o que você. Ele até falou, minha mãe é prova, não sei se minha mãe tá aqui, mas ele falou no final: nossa, vocês estão
Não, ele falou assim, quando acabou tal, ele ainda ia se reunir com os outros, com a equipe médica, para ver se era cirúrgico ou não e tal. Aí ele se despediu da gente, falou: Bom, fiquem tranquilos. Aí ele falou assim: Bom, tô vendo que tranquilos vocês já estão, né? Vocês são cristãs, né? Aí eu falei: Sim, nós somos. Por quê? Porque eu olhei para aquilo e falei: Poxa Deus, uau, que privilégio. Então, Mateus, dentre 7.000 crianças, é o primeiro. Vamos sofrer da forma que tem que sofrer. E a gente trazer é, peso de eternidade para tudo isso. E a gente fica num lugar depois que a gente adota isso, depois que a gente internaliza essas verdades e passa a sofrer dignamente, a gente fica num lugar, gente, que é, olha, indestrutível. Eu digo para vocês, é indestrutível. Indestrutível está o meu coração. Os problemas podem vir com nomes diferentes, novidades. Eu posso chorar, eu posso, mas a gente vai ser indestrutível. E isso faz parte também de uma vida madura, uma vida cristã madura, porque geralmente a gente se acha único nos nossos sofrimentos, a gente acha que a gente é especial e que só a gente sofre. Bom, vou pausar um pouco aqui, senão não vou parar de falar, né? Fernanda, eu vou abrir o seu áudio aqui. Não, pode abrir aí, acho que você consegue abrir. Gente, levantem a mão aí para falar, hein? Quem quiser compartilhar, quero ouvir vocês, sem nenhum pingo de vergonha, não precisam ter vergonha. Pode falar, ô Fer. Boa noite para todos. Vim compartilhar como é que eu vou dizer, o meu sofrimento, né, no caso. O pastor, a Cris, sabem, né, da minha situação. O meu problema, no momento, foi problemas financeiros, né? A gente se colocou numa situação difícil, passou por vários problemas, familiares para chegar numa situação financeira bem difícil, né? E chegou um momento que eu Fer, dizia, meu desculpa te Deus do interromper. céu, Desculpa te interromper. Você falou uma coisa aí que é importante também. Você falou assim, a gente se colocou em situações, né? Você falou isso? sim. Isso, desculpa só te interromper, mas é que isso aí é importantíssimo. Isso faz parte da maturidade, não só de um cristão, mas de uma pessoa. Compreender quando a gente está sofrendo porque a gente se coloca em problema. E não é muito difícil, não. O que mais a gente sabe fazer é se colocar em situação difícil e situação de problema. Então, isso é muito importante você conseguir. Ao contar a sua história, tem isso também. Ao contar a nossa história, como é que a gente conta a nossa história? Veja bem quando você conta a sua história para outra pessoa, como você conta a sua história. Ai, fulano, nossa, você não sabe o que me aconteceu. Ah, é isso, isso, isso. Vai ver. Essa história aí tem um outro lado, em que você se colocou por diversas formas nesse problema. Claro que tem os problemas que eles incidem sobre nós, não somos nós que nos colocamos nele, eles incidem sobre nós. Mas o que tem de problema que a gente se enfia, e aí na hora de contar, a gente gosta de contar se vitimizando, não resolve nada, não ajuda em nada. Pode falar, Fer, desculpa. É isso que acontecia muitas vezes, né? Eu me vitimizava muito, né? Me colocava para baixo, me vitimizei muito, queria fugir do problema, sabe? Tipo, delegar a situação que eu estava, que eu tô, né? Para outras pessoas, para outros motivos, para outras, né, situações. E chegou um momento que, né, de eu estar com vocês aqui aprendendo muita coisa. Aí eu dizia, meu Deus do céu, agora que eu estou no caminho com o Senhor e coisa, daí o Senhor faz isso comigo, porque parece que não gosta de mim. Sabe aquela função de tu estar xingando e de que porque Deus não gosta de ti, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, em várias conversas com o pastor Wellington também, eu dizia, mas meu Deus, para que eu passar por isso, né? E eu sofria, meu Deus, eu não dormia, e daí eu pensava, meu Deus, o que que eu vou comer amanhã, o que que vai ser amanhã, como é que vai ser amanhã, sabe, aquela noite inteira terrível, daí o que que acarretou isso? Problema, né, de saúde, problema de tudo, e aí não tinha, não vivia, só sofria, sabe? E daí, sendo que Deus estava me suprindo de tudo, estava me fazendo uma pessoa, né, tentando me amadurecer, e eu não só percebia, eu só olhava para o problema.
Aí muita gente me dizia assim, meu Deus, Fernanda, agradece o que tu tem. Eu dizia, mas meu Deus, o que que eu tenho? Meu Deus, eu tenho duas filhas maravilhosas, né? Eu tenho uma casa, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho uma família, eu tenho, né, saúde, em primeiro lugar, saúde, vontade para fazer as coisas, para trabalhar, tudo. E eu só olhava para o problema, eu não olhava para a solução. Nunca olhei para a solução, nunca olhei para o de bom que eu tinha, nunca olhava para as coisas, só sofria, só olhava para o que estava errado. E daí foi assim que acho que não sei, né? O ponto final foi nessa situação de ler o livro e tudo que eu dizia, meu Deus, gente, tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que eu, tem gente que está passando por situações muito mais difíceis do que eu, que às vezes não tem volta, não vai ter volta. E eu vou fazer o quê? Não, né? Não tenho o que eu fazer. Tem uma até uma senhora que está com câncer de mama, ela tá lá na sala de quimioterapia, tem até um vídeo hoje, o filho dela postou um vídeo, ela tá lá na quimioterapia dançando para os outros pacientes, né? E ela tá lá, né? Eu sei como ela disse para minha cunhada, eu tô aqui despeitada, ela fala, né? Tô despeitada com metade do braço cheio de ponto, tô mal, não sei o quê, mas ela tava lá numa sala de quimioterapia dançando hoje, né? E eu reclamando, sendo que eu tenho uma família maravilhosa, filhas maravilhosas, Deus não tá deixando faltar nada, as coisas estão começando a fluir, mas demorou para mim entender. Demorou para mim entender que eu tinha que olhar para os meus erros, que eu que estava me colocando naquele sofrimento, naquela culpa, naquela situação difícil, e não olhava para a parte boa do que eu tinha, sabe? Era uma coisa muito difícil, era uma coisa que, meu Deus, o que estava faltando? Eu só chorava, só criticava, só reclamava. Eu estava virando pior do que uma vovó ranzinza, sabe? Então chegou um ponto assim que eu tive que não, olha, eu não sei nem explicar qual foi o start que me deu para mim começar a olhar, e daí todo mundo me dizia, olha porque é bom, pensa no que é bom, agradece o que tu tem. E eu não conseguia. Eu só olhava porque era ruim, eu tava ficando doente, eu tava enlouquecendo e enlouquecendo quem tava em volta de mim, porque daí minhas filhas estavam, né, principalmente a mais velha que já entende das coisas, eu tava fazendo ela adoecer também, fazer, né? E a minha família estava ficando doente junto comigo, né? Sendo que eu precisava olhar para mim, eu precisava olhar porque eu estava fazendo de errado, né? E é uma coisa assim que a gente às vezes tem que olhar, parar, pensar e olhar para si. O que está acontecendo dentro de ti, por que tu está nesse sofrimento? Será que a culpa não é tua? E parar de delegar para os outros a culpa do teu problema, do teu sofrimento, da tua, né, do que tu tá passando, olhar, agradecer todo dia, porque se tu vai listar, tu tem muita coisa melhor, de bom para agradecer do que o que tu tem, o que tu tá sofrendo, né, o teu sofrimento, aquilo é para te aprender, algum objetivo sempre vai ter para te passar por aquilo. E foi, demorou, mas aprendi. Graças a Deus chegou o dia que eu aprendi, sabe? Que aprendi que não é, que não sou, e que tem gente que tá sofrendo muito mais, que eu tenho que pensar e olhar, parar e olhar e viver, agradecer, agradecer e agradecer todo dia, cada vez mais, agradecer mais e mais e mais. Muito legal, Fer. E é aquilo, enquanto a gente fica parado só no problema, principalmente quando são problemas que nós conseguimos resolver, que a gente falou muito aqui dos problemas que acontecem com a gente que a gente não consegue resolver, mas principalmente dos que a gente consegue resolver. Os problemas que a gente consegue resolver, se a gente parar neles de uma forma a ficar falando, ah, meu Deus, por quê? E não entender que muitas vezes nós nos colocamos nele, a gente não vai sair deles. Então, a gente falou muito aqui daquelas coisas que a gente não escolhe, não faz por merecer e tudo mais, mas dos que a gente fez alguma coisa, a gente precisa encontrar paz na culpa. Você está passando por alguma coisa, tá difícil alguma coisa, mas porque em algum momento da sua vida foi feita uma escolha, você escolheu por aquilo e agora você paga as consequências daquilo, olha e encontre paz na culpa. Encontre paz de dizer, Senhor, me ajude agora a colher as consequências disso e me ajude a sair disso. E uma coisa importante que você falou, que é uma coisa que muita gente fala também, ah, eu comecei a seguir o Senhor e a coisa ficou pior. É que antes de conhecer a Deus, não tinha um culpado, né? Não tinha quem culpar, porque a gente sabia que a gente estava sofrendo e que a culpa era nossa, a gente não tal. Aí parece que depois que a pessoa conhece a Deus, ouve falar dele, começa a praticar a palavra e tudo mais, aí agora tem quem culpar, né? Porque a gente agora está no caminho e a gente acha que o caminho da fé é para resolver os nossos problemas. Mais uma vez, uma fé imatura. Mais uma vez, a gente consegue atribuir esse estado de inquietação do nosso coração a uma fé totalmente imatura.
Porque a gente ama a Deus de graça, será? Ou a gente ama por aquilo que ele pode oferecer? Então, dependendo da forma como a gente chegou até a palavra, até o Senhor, isso muda também como a gente vai encarar a nossa vida. Paty, pode falar. Deixa eu abrir. Oi, Cris. Oiê. Vamos lá. Eu tô lendo, eu acho que a que você falou página 11, no meu não estava mesmo. O meu, esse aqui está na página 24, no primeiro parágrafo, né? Ela Pode define, ser. a autora, né? Pode ser que é porque o meu eu tava vendo aqui no PDF. O seu é físico, né? Ah, o meu é Ah, físico. então acho que é É. essa a diferença. Aí, ó, na 24, no físico, né? No primeiro parágrafo, a autora define assim: sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Penso que isso abrange tudo. O que a Fernanda estava falando era isso. Ela era assim, a gente deseja algo de ruim que acontece com a gente não fica desejando, hoje eu vou, que nem hoje eu fui para São Paulo, virei o pé, vou ter uma viagem, aí já pensei, nossa, nunca posso viajar tranquila, agora vou levar a menina mancando. Eu desejei, não, mas eu virei o pé, e tá tudo, não dependeu de mim, não tinha nenhuma casca de banana, enfim, não dependia de mim. Ou então desejar aquilo que a gente, aí eu acho assim, ó, aquilo que é, ou desejar o que não tem, aí já depende de mim. Eu sofro por algo que eu causo, é o que ela está falando. Ela não estava olhando para tudo que tinha. Eu não estou. Aí naquele momento eu não estou pensando, poxa, mas eu vou poder levar minha filha, vai ser um sonho dela, eu vou realizar. Não, mas meu pé vai estar doendo, então não vai ser perfeito. É aquela coisa. Então, aquele sofrimento. Isso é uma besteira, mas a gente fala assim, ó, que nem a cruz. Jesus, ele desejou a cruz? Não, senão ele não pedia para o Pai, se o Senhor puder, passa de mim esse cálice. Então, não dependia dele, mas não pôde, e ele precisou sofrer. Mas ele podia ter um sofrimento lá quando o diabo falou: ó, se você prostrado me adorar, eu posso te dar tudo isso. E aquilo ia vir um sofrimento, e ele teve escolha. Ele podia prostrar e se adorar, e ele falou não. Então é a gente entender que a gente todo eu achei assim que é uma definição, o livro todo é maravilhoso, mas ela definiu tudo numa frase. O sofrimento é ter o que você não deseja. Você queria que o Mateus tivesse um problema de coração? Não, mas não dependeu de você. Não, não dependia de você, não dependeu do pastor, tá aí. Então, vamos sofrer, tem que passar, então a gente tem que encarar, vai ter dia melhor, vai ter dia pior, vai crescer, vai isso. No meu caso, eu me divorciei. Eu optei pelo divórcio. Eu me livrei de alguns problemas. Eu tenho outros hoje. Eu não tenho algumas coisas. E como bem o Hernan Dias Lopes diz, Deus ele não apoia o divórcio. Deus ele aceita pela dureza do nosso coração. Então, pela dureza do meu coração, não, os motivos não interessam, mas pela dureza do meu coração, eu optei pelo divórcio. Eu me livrei de vários problemas, mas hoje eu tenho vários outros. Deitar numa cama sozinha, saber que eu vou envelhecer sozinha, que as minhas filhas vão casar. Então, eu vou ter outros sofrimentos por uma escolha que eu fiz. Então, é assim, agora não adianta eu desejar mais o que eu não tenho. Tá além. Então, eu sei que é um sofrimento que eu vou ter. Não tenho mais alguns outros, mas isso acarreta em outros tantos. Então, eu tenho que aprender a viver esse sofrimento. Vai ter sempre ali uma marca, uma cicatriz. Nada é como era antes. Mas antes estava muito difícil. Mas depois também fica muito difícil. Tem o preço que eu preciso, que a gente vai pagar pelas escolhas porque eu desejei aquilo que eu não tinha. Eu queria ter uma certa paz, não entrando em detalhes. Hoje eu tenho essa paz, mas eu perdi outras coisas também que eu não tenho mais. E tá tudo certo, porque eu escolhi e eu tenho que enfrentar esse sofrimento. Aí eu não posso ficar, né, chorando, vai ter 4 casal lá, só eu tô sozinho. Eu escolhi. Como é que eu vou? Eu vou encarar. Mas agora só tô eu e a menina. Mas não, agora eu vou sofrer. E às vezes algumas decisões da gente fazem outras pessoas sofrerem também, né? Não é só a gente traz vida sofrimento para outra, né? É o que você falou, sofrimento existe, e às vezes a gente pergunta por que comigo? E a gente não pode perguntar assim, mas por que não pode ser comigo?
E aí vem aquela coisa que a gente trouxe de uma instituição antiga, que a gente é quase uma divindade. Comigo não pode acontecer nada, porque pode estar ruim para todo mundo, mas para mim vai arrebentar. Pode estar, o filho de todo mundo pode ficar doente, mas o meu não vai ficar. Pode acontecer a desgraça com todo mundo, ainda bem que foi com ele, porque comigo não vai ser, porque eu sou especial para Deus, eu sou o centro do coração de Jesus. É esse tipo de não, por que que pode ser com o meu vizinho e não pode ser comigo? Por quê? Por que que não eu? Então a gente perguntar isso, se fazer, mas pode ser alguém então? Não morre gente todo dia? Morre, mas na minha família não pode morrer ninguém. Todo mundo não perde emprego todo dia, mas comigo não pode acontecer. Na minha profissão, tanto corretor não perde venda, eu não posso perder. Todo mundo tem 10 vendendo aquela casa, mas só eu posso vender, porque eu não aceito, eu não admito. E por que que o outro não pode vender se essa vez eu fui beneficiado e a outra vez? Então, a gente se colocar nessa posição de que a gente aprendeu, né? Eu sou um pouco menor do que Deus e a gente acredita realmente, eu sou um semideus. E eu vejo isso aqui, assim, hoje eu convivo e às vezes eu falo, meu Deus, o que que acontece? A pessoa fala, mas fala que é para mim. E daí que é para você? O que que acontece? E às vezes a gente também acha que é. A gente dobra o joelho, meu Deus, mas sou eu. É a Patrícia que está pedindo, não é qualquer uma. Não é a Cris, não é a Fernanda, sou eu. Qual é? Aí, Né? A gente tem porque é essa você mania. mesmo, é porque é você, Sim, Patrícia mesmo, é a Cristiane mesmo, é porque é você mesmo, é. minha filha, que tinha que acontecer com você. E a gente acha que com a gente, então a gente é que nem você falou, a gente precisa saber sofrer com dignidade, saber sofrer com dignidade, saber é fácil? Não, porque tá aqui, ela definiu bem. Sofrimento é ter o que a gente não deseja. Ninguém acorda de manhã e dobra o joelho e fala que venha toda a desgraça sobre a minha vida. A gente pede um dia abençoado, mas aquilo que acontecer está nas mãos de Deus. E aí ela mesma fala que eu vi até um vídeo dela, de uma entrevista dela, né? Então ela fala assim: ó, o conhecimento de Deus é a recompensa da obediência. Então, como a gente vai ter essa paz? Com o conhecimento de Deus. E como esse conhecimento vai vir? A gente só lendo, lendo? Não, a gente vai ter esse conhecimento, a gente não, se a gente se colocar em obediência a Deus, aí esse conhecimento vem. Esse livro é muito bacana mesmo, muito, muito bacana. Muito bom, Paty, muito bom, muito obrigada. E realmente, e aí você vê que você falou do caso da Fernanda, e realmente, quando a gente não é grato também pelo que a gente tem, a gente começa a gente começa a ver que a gente está sofrendo por aquilo que a gente desejaria ter. E aí a gente passa a ignorar o que a gente já tem, né? E aí é que fica também claro tem alguns comentários aqui. Eu não tinha visto. E fica claro também o fato de que às vezes a gente está desejando muita coisa. E principalmente, gente, no que tange a fé também. Porque a Paty tocou nesse assunto. E eu vou dizer para você, é mais gostoso de ouvir, por exemplo, aquelas orações daqueles pastores no YouTube, por exemplo, que de manhã, olha, você vai ter um dia abençoado, e porque você é isso, vai acontecer isso com você, vai isso. É claro que é muito legal. Óbvio que eu quero ouvir que eu vou ter um dia abençoado e não que eu vou. Mas não é real. Aí a pergunta é: você quer viver uma vida real ou uma vida ideal? Aquela vida de sonho, de fantasia. Então, não se engane, não se engane. Por isso que muita gente às vezes é pego, e quando eu falo muita gente, me incluo, porque eu já fui pega, talvez você também já foi, mas por que que muita gente é pego nisso? Porque é por imaturidade, porque acha que só uma palavra positiva vai mudar a realidade dos fatos. Não vai, gente, não vai, é simples, não vai. E aí, quanto mais a gente demora para compreender isso, mais a gente sofre. Talvez você está sofrendo tanto por essa causa que você sofre, porque você está demorando para aceitar. Você está demorando para aceitar que ela é consequência de outra coisa. A partir do momento que você aceitar isso, compreender que você não pode mudar e que aquilo que você pode fazer, você vai fazer, você vai ver como vai ficar mais tranquilo. Então, vamos entrar nesse mundo real. Pode falar, Maria José Villagra. Acho que é assim que fala, né? Pode falar.
Maria José, tá aí? Você tinha levantado a mão? Não tá saindo o áudio. Só tô lendo seus lábios. Agora acho que foi. Não, não tá saindo. Boa noite. Agora sim, boa noite. Boa noite a todas, a todos que estão participando desse privilégio, vamos dizer assim, de aprender as coisas de Deus, né? É tão gratificante para nós. E só fazendo uma introdução do comentário que você fez, que quando chegamos à igreja, vamos à igreja, ou estamos com Deus, as pessoas costumam dizer, as coisas agora parece que pioraram. É que daí você falou, começamos a colocar a culpa em Deus. Aliás, começamos não, algumas pessoas começam a colocar a culpa em Deus. Mas isso é desde o princípio, né? Quando Deus criou Adão e Eva, Adão já falava, a mulher que tu me deste, né? O fruto que o Senhor falou. Então, assim, tem que colocar a culpa em alguém. E confesso que quando a gente começa, nós começamos a... Eu aprendi muito tempo viver uma vida errada, em crenças limitantes. Aprendemos o evangelho certo de uma maneira que faça só isso. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer algum tempo atrás, e Deus, ele pega a gente e fala, até aqui você aprendeu, e a partir de hoje, você vai ser um sangue de martírios. Eu fui buscar o que era isso, quando dizia aqui no início. É a semente da igreja. Eu até anotei, o sangue da esperança que ao cair no chão traz o fruto. Só que esse fruto dá vida e vida para o reino, né? E até hoje os martírios devoram e oferecem a vida por Cristo, levando esse evangelho. Então, assim, o sofrimento nunca é em vão, a gente entende aí. Que quando eles estavam ali prestes a serem mortos, eles estavam louvando a Deus, que tudo que Deus fizesse era bom. Então, assim, em todo o livro, a gente nem leu, eu só li algumas coisas. E não, estou aguardando ainda, com ansiedade para ler, mas vou esperar. Então, que nem fala, tem desertos, que nem a nossa amiga aí falou, tem desertos que nós que nos levamos até ele. E aí nós fica culpando Deus, por que isso, por que aquilo, e a gente não ouve mais nada, a gente coloca um bloqueio em nós mesmos, que a gente não quer ouvir nada, nem ninguém, e só quer colocar a culpa em alguém. Eu estou passando por isso por conta disso, eu estou passando por aquilo, por isso, e tudo a gente vai fazendo coisas que até mesmo desagrada a Deus, mas Ele é tão misericordioso que nesse momento Ele nem ouve certas coisas que muitos, né? Eu também já falei. E o comentário da amiga falou que nós aprendemos, eu particularmente, eu acho que muitos aqui aprendemos que com nós não podemos acontecer nunca nada. Temos que ser sempre o perfeito, sempre tudo é o diabo na vida das pessoas. O sofrimento e faz a pessoa até mesmo caçar o pelo em ovo. Aonde você está pecando? Aí o momento que ela tem para se achegar, pegar aquele sofrimento, para se aproximar de Deus, ter uma intimidade mais profunda com Ele, para ver Ele dar as respostas que precisamos, a gente fica caçando, fica perdendo tempo caçando aonde foi que eu errei. Aonde foi que eu errei e o tempo passa. Aí a gente não vai poder viver de passado, que já passou, do futuro ainda não chegou, e o presente já diz, é um presente de Deus, que todos nós temos uma segunda chance todos os dias. E dentre várias coisas que chamou a atenção desse início até agora, assim, uma riqueza, são tesouros escondidos que aqui juntas estamos tendo a oportunidade de estarmos aprendendo uma com a outra. Aqui não tem quem sabe mais, quem sabe menos, a gente só tem um que nos direciona na hora certa para fazer o momento certo. Cada uma de nós passamos por dificuldades diferentes, por sofrimentos que nunca vai ser em vão, nunca vai ser em vão.
Às vezes hoje o momento a gente não entende do porquê, mas não é para nós entendermos, é para nós pelo menos praticar, levar avante e ser esse testemunho vivo. E eu até anotei uma das coisas que fala aqui, a cruz é o portão de entrada da alegria. Então, se ela é o portão de entrada da alegria, a gente só não pode simplesmente ler assim, mas até para chegar a esse portão teve um grande sofrimento do nosso Senhor Jesus. Para que nós fôssemos salvos, e uma vez salvos, agora nós estamos buscando para o reino dele. Então é através de lutas, de sofrimento, de sacrifício. A gente não sabe nunca de onde o perigo vem. Eu nem fala, a gente acorda, entregamos nosso dia a Deus, pedimos que eles venham direcionar os nossos passos, mas são situações que são permitidas, quer seja para nos aproximar de Deus, quer seja para fazermos pessoas se aproximarem dele. Esse sangue dos mártires a gente sempre vai ter. Independente, onde a gente for, a gente vai ser aquela pessoa que vai fazer o que o médico fez com você, Cris. Vocês são cristãos? Eu vejo algo diferente. Então, e é em meio de sofrimento, que ninguém vai ao médico, e o médico fala lá 20% acontece. Aí você olha no mundo, um exemplo, sei lá, são coisas que a gente não quer nem saber, a gente só vê o seguinte, toda qualquer situação, que o impossível será possível através da nossa perseverança, com sangue, com lágrimas, com acordar de madrugada, ou até mesmo nem dormir. Então, aí a gente vai entender o nosso propósito. O que Deus, quando entendemos o nosso propósito, anotei aqui que eu estou lendo, vamos pegar e avante. E Deus vai cuidar da gente nos mínimos detalhes. É que nem sua frase que você fala todo dia. Bom dia, com muita alegria, não é porque tudo vai bem sempre. Só que as pessoas hoje em dia, principalmente nas redes sociais, ela quer ver esse bem. Eu tô bem, eu tô próspero, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô arrebentando, eu tô... Mas e aí? Aí quando sai dali, se desmorona, porque não tem nenhum alicerce, está numa areia, e ela não pega o sofrimento que ela está passando, e pega assim esse sofrimento, porque é que nem você falou, é loucura para muitos estarmos aqui falando que o sofrimento não vai ser em vão. Aonde já se viu isso? Mas só a gente tem que entender e ter esse discernimento. Então, quanto tempo passamos achando que o diabo ele é o culpado de tudo? É o culpado de tudo? De tudo, tudo é ele. Por quê? Então, nós, por tudo que nós passamos, experiências boas, quando passamos pelo sofrimento, é o próprio Deus querendo que nós vivamos na dependência dele, que nos aproximamos cada dia dele e que chegamos até ele e falar, eis-me aqui. Eu até estava lendo uma frase daqui no livro, dentro várias. As maiores dádivas da minha vida também acarretaram os maiores sofrimentos. E isso vai muito além. São as lições profundas que a gente aprende. Nossa, esse Deus é ruim que vai fazer você sofrer para poder você... Não, são lições. A gente vai à escola para aprender, a gente lê para aprender, a gente pega a Bíblia para ler, pede a Deus direção. Hoje a gente lê o mesmo versículo, capítulo, a gente tem de uma maneira, amanhã a gente faz a mesma coisa, a gente entende de outra maneira. Às vezes a resposta não é imediata, na maioria das vezes, mas nós queremos uma resposta imediata. Então, aqui quando fala, a gente acostuma dizer, Deus cuida de mim. Mas aquele Deus vai cuidar de mim. Ele vai, porque ele não dá o fardo que a gente não possa carregar. E como diz o Salmo 91, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e a gente não será atingido. A gente vai passar, a gente vai aprender.
aprender a ter esse cuidado, aprender a olhar as pessoas acho que o verdadeiro amor ao próximo é olhar as pessoas com dignidade, nós somos iguais, nós nascemos nus e nus vão voltar. Ensinar as pessoas que o nosso espírito vai voltar a Deus, o nosso corpo vai virar pó, e a nossa alma para onde vai, mas não é por conta somente disso. A nossa alma tem que estar sarada, mas a gente tem que estar próxima de Deus. E vamos aprendendo a cada dia. E o impossível vai ser possível. Mas eu não estou vendo, eu tenho essa convicção de que será o impossível, vai ser possível. É coisa que a gente não viu, é tesouros escondidos que não cabe a nós. Vão passar, é um processo. O processo para alguns é demorado, para outros nem tanto. E a gente começa a pegar todas essas coisas e nos aproximar de Deus. Não é fácil. Não. Não é fácil, é E luta, é Não, perseverança, e até você está é falando agonia. de impossível, não é tudo isso que a gente está falando, não é para minar a nossa fé, não é para minar a nossa É, confiança em Deus ou achar que Ele. Então, esse Deus está impotente diante dos nossos desafios? Não, é para naqueles que a gente não consegue mudar, a gente continuar confiando e entregando tudo nas mãos dele e ele vai encaminhando tudo, é certo? verdade. E a gente aprende, né? Aprendemos, É, assim dizer, que, por exemplo, não é onde eu errei. Você está passando por isso por conta de um pecado. Nós estamos passando por isso para crescimento espiritual, uma vez que entendemos isso. E tá certo. Muito tem muita obrigada pela coisa sua ainda para falar. contribuição, tá? De nada. Deixa eu chamar outra pessoa aqui para a gente não estender. Dona Sandra, pode falar. Dona Sandra, Boa depois noite. Júlia, se mais alguém tiver, quiser falar, gente, aí vocês levantam a mão aí, só para a gente não se estender também. Não saiam não, hein? Vamos concluir depois. Pode falar, Dona Sandra. Boa noite a todas. Boa noite. Cadê Então, a senhora? ai, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ixi, eu não estou Sem vendo, problema. não. Se não aparecer, pode falar assim mesmo. Pronto, é que eu não estou conseguindo aqui. Fica tranquilo. Então, eu tenho algumas anotações aqui que eu achei muito interessante. E uma das coisas que eu notei aqui foi que, por meio do sofrimento, Deus ensina as lições mais profundas. E muitas das vezes, assim, a gente, é como eu vim de outra instituição também, e eu passei 25 anos lá, e eu tinha que não aceitar o sofrimento, eu não podia aceitar o sofrimento, independente do que eu passasse, era tudo, não aceite, não aceite, comigo não pode acontecer, como se eu fosse a queridinha, um exemplo, né? E daí, muitas das vezes, eu quis até desabafar, vou conversar com o pastor, vou pedir um socorro, uma ajuda, só que aí daí, eles nunca às vezes tinha tempo. E então eu fui aprendendo a ficar mais assim, mais madura, porque se eu não podia recorrer para o meu líder, então eu tinha que fazer o quê? Vencer aquele problema, aquela luta sozinha e assim. E quando eu falava às vezes queria contar para alguma pessoa como tipo uma ajuda, pedindo socorro, eu via que quanto mais eu ia contar minhas histórias para as outras pessoas, o meu sofrimento era pequeno, bem pequenininho mesmo, que eu diga, meu Deus, estou me sentindo até, tipo, ridícula, porque, assim, era um sofrimento bem pequeno o meu, eu mesma me olhava, embora para outras pessoas, muitas das vezes, o sofrimento poderia ser até, porque, como a senhora falou, o meu sofrimento, talvez para a senhora seja bobo, mas, às vezes, para... licença aí, por favor. Diga aí, Dino. Aí o que é que acontece? Aí muitas das vezes o meu sofrimento é pouco, pequeno para a senhora, ou para qualquer pessoa, né? E para outra pessoa o sofrimento, quem sabe é quem está vivendo totalmente, né? O que está passando. Outra coisa que eu vi assim é que alguma coisa Deus quer com a gente nesse sofrimento. Ele quer nos ensinar alguma coisa, não é em vão. É alguma coisa. É como essa semana, na reunião de domingo, o pastor falou sobre a questão do fardo. Vamos dizer que o sofrimento é um fardo que a gente está carregando, mas a gente não pode ficar livre desse fardo. A gente tem que levar até o fim, como ele disse. Tem coisas que a gente pode até se livrar,
mas tem coisas que vai ser para sempre que a gente vai levar aquele fardo, porque é assim que Deus quis. Então, se Deus quer, a gente só tem que obedecer. Outra coisa falou aqui que eu falo, só tem duas coisas para Como, acabar. dona Sandra, e como que a gente vai levar esse fardo, né? Se tem algum fardo na nossa vida que vai ser para o resto da vida aqui, passageira, como é que eu vou carregar esse fardo, né? Isso. Pode Então, continuar. justamente, quem nos vai nos fortalecer é o Senhor Jesus, para a gente levar esse fardo, né? Que ele até falou um exemplo da questão de uma pessoa que tem um filho especial, né? É tipo assim, né? Qualquer filho especial, autista, essas coisas assim, porque não vai poder fazer nada e tem que aceitar. Foi Deus que quis assim. Então, se Deus quis assim, a gente tem que pedir forças a Deus, orar todo dia, buscar para a gente levar, ter sabedoria para cuidar daquela criança, né? Porque foi uma coisa que, tipo assim, é uma coisa especial que Deus tem com a gente, né? É como eu disse, Ele quer nos falar algo através desse sofrimento. Deixa eu ver outra coisa aqui. E o sofrimento faz parte da nossa vida, né? Às vezes a gente não quer, mas faz parte. É uma coisa que não tem para onde correr. E saber sofrer vai nos fazer ser mais forte como uma verdadeira cristã. Isso foi uma coisa muito forte que foi falado aí e ficou na minha mente, que quanto mais a gente sabe sofrer, mais forte a gente vai ficar para ajudar até outras pessoas que vai precisar, que muitas das vezes vai passar pelo que a gente já passou e a gente vai ter, tipo, experiência, né? Para passar para elas. É só isso que eu tenho para falar, para dar oportunidade para outra. Muito legal, dona Sandra, muito obrigada. Só antes de chamar a Júlia aqui, eu não sei o nome, só tá assim, Moto G. Colocou aqui no chat. Para mim está sendo um aprendizado porque fui criada a sempre determinar a vitória na minha vida e não aceitar o sofrimento. Está sendo um tapa de realidade em mim. E é essa realidade, esse tapa de realidade que vai trazer algum benefício para nossa vida, né? Ju, pode falar. Boa noite. Boa noite. No comecinho do nosso encontro, você falou assim, Cris, como sorrir mesmo no meio do sofrimento? Como a gente vai dar um bom dia alegre, um bom dia feliz, mesmo quando a gente está passando por um momento muito ruim, né? E aí tem uma parte aqui no livro, eu tô lendo ele em e-book, eu não sei se vai ser a mesma página de quem tá lendo ele físico, mas aqui para mim na página 22, a escritora fala assim: Janet Stewart disse: alegria não é ausência de sofrimento, mas a presença de Deus. Então, o que eu entendo quando ela fala isso? A gente, muitas das vezes, tem uma imagem da alegria como o mundo quer que a gente tenha. Que para você ser feliz, você tem que estar sentindo prazer. Para você para você estar feliz, tudo tem que estar a seu favor. Para você ser feliz, tudo tem que ser muito perfeito, muito bonito, muito prazeroso. E o sofrimento e a alegria na Bíblia, em tudo, é encontrar a salvação em Cristo. Então, se a gente é cristão, mas se baseia numa alegria do mundo, a gente vai viver frustrado, A gente não pode ser alegre. Não. Porque um cristão não pode se basear na felicidade do mundo. Se você crê em Jesus, se você vive essa fé, você tem que se basear na alegria que vem dele, né? Então, se a gente fica se baseando na alegria do que a gente vê na internet, do que o mundo diz pra gente que é alegria, do que ele mostra, a gente vai viver o sofrimento que a gente tem que viver, a gente vai viver frustrado, triste, para baixo, não vai tirar proveito nenhum daquilo, porque a gente diz viver uma coisa, mas se baseia em outra. Então, a alegria, ela não é ausência de sofrimento, não é quando tudo está perfeito, não é quando tudo vai muito bem, quando tudo está muito bonito. A alegria, nossa, ela é da nossa salvação, ela vem de Cristo, ela vem de
da nossa paz em saber que no dia de amanhã a gente vai viver uma eternidade. Essa é a nossa alegria. Então, quando a gente passa por tudo que a gente tem que passar, mas olhando com o peso da eternidade, como você disse, é fácil sorrir, mesmo quando tudo não vai bem, né? Porque a nossa alegria, ela vai muito além do físico, do que a gente vê, do que a gente toca, vai muito além disso. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada, Ju, pela sua contribuição. É isso mesmo. Muito legal. É isso mesmo. Eu vou ler só mais um comentário aqui da Tati, a gente já vai encerrar, tá? Pergunta: como ter o equilíbrio entre não se mostrar tão indiferente às coisas, nesse caso, o sofrimento, sem parecer não se importar, sabe? Porque entender o sofrimento é ter paz e encontrar sentido, mas no dia a dia, muitas vezes, quando entendemos, encontramos paz em meio ao caos, por assim dizer, parece que ficamos indiferentes, mas no fundo é nossa paz que encontramos em Deus em meio ao sofrimento. Eu entendi, Tati, o que você quis dizer. A sua pergunta parece muito uma escola de filosofia antigamente que chamava estoicismo. Os estoicos eram vistos como pessoas indiferentes mesmo com relação ao sofrimento, e era o ensinamento mais parecido com o cristianismo, quando começou o cristianismo. E, na verdade, é isso. Não tem equilíbrio, vamos dizer assim. É a gente realmente se mostrar indiferente ao sofrimento. A única coisa que a gente precisa se atentar é que essa indiferença tem que produzir em nós aprendizados, porque como a gente falou e como a gente está lendo no livro, o sofrimento não é em vão. Se o sofrimento não é em vão, eu preciso aprender com aquele sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, é sim uma indiferença quanto àquele sofrimento. É você encontrar um estado de espírito tão em paz a ponto de ficar indiferente àquele sofrimento. Mas essa indiferença tem que tomar cuidado, porque vai ter momentos em que você vai precisar agir com relação àquele sofrimento. Então, você vai e faz o que precisa ser feito. Mas quando não merece nenhuma atenção da sua parte, não tem como você fazer nada, então é indiferença mesmo que aquele problema merece de você. Tomando cuidado sempre com o fato do seguinte, não é também porque o problema é indiferente para mim, eu já entendi que eu vou ressignificar meu sofrimento e tudo mais, que eu vou deixar de fazer aquilo que é preciso fazer em meio ao sofrimento, que são as minhas orações, que é a minha entrega a Deus. Não é uma indiferença de fazer, quer saber? Então eu tô sofrendo, deixa que sofra agora. Não, é me aprumar e me atentar à expectativa de Deus com relação à minha vida naquele sofrimento. Mas sim, é uma indiferença quanto ao que me acontece, sim. Se a gente conseguir esse estado de espírito, é maravilhoso demais. É maravilhoso demais. Você tá ali, de repente, sendo açoitado pela vida e indiferente. Mas por dentro, estar aprendendo o que aquela situação quer lhe ensinar. Não sei se ficou claro. Se não ficou, pode falar aqui. Gente, então é isso, para a gente não se estender mais. Aqui, deixa eu ler mais um aqui. Alexandre, um dos trechos que me chamou a atenção no primeiro capítulo: não posso responder às suas perguntas, nem mesmo as minhas próprias, senão nas palavras da Escritura, com as palavras do apóstolo Paulo, o qual conhecia o poder da cruz de Jesus, e foi isso que ele escreveu, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É exatamente isso. O que aguarda a gente, a compreensão dos sofrimentos presentes, eles são mais bem ressignificados à luz da eternidade, à luz da cruz, e a gente compreender o reino que nos aguarda. Certo, gente? Então, foi muito prazeroso essa 1h20 que a gente ficou aqui. Eu espero todos vocês, de volta na quinta-feira, quando a gente vai falar do segundo capítulo. E não perca, eu não sei se eu escrevi isso na hora que eu falei nas orientações, mas, gente, eu não ganho nada com o livro, não fui eu que escrevi. Então, o meu único desejo, de fato, é que a gente consiga, aqui com esse grupo de estudo, vamos dizer assim, com esse clube do livro, aprender como sofrer dignamente, certo? Se vocês puderem, eu vou colocar na outra parte aqui, vocês tirem quem puder abrir a câmera, eu vou tirar uma foto aqui, que na verdade eu não sei como tira, mas como tá gravando, acho que vai gravar, pra gente conseguir postar lá. E aí, se vocês puderem,
Pega um trecho que mais chamou a atenção, posta lá no Stories, me marca para a gente conseguir divulgar. Ainda dá tempo de outras pessoas participarem também, certo? Deixa eu ver aqui onde tira print. Eu acho que eu não vou saber, mas como tá gravando, depois eu consigo tirar um print da tela. Por via das dúvidas, deixa eu tirar uma foto aqui. Pronto. Todas lindas, sorridentes, sofrendo de maneira digna. Então é isso, gente. Foi um prazer, viu? Deus abençoe vocês e na quinta-feira a gente volta para falar do segundo capítulo. Um beijão para todos. Tchau, tchau.